Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. Você sabia que até mesmo inimigos da fé cristã deixaram escritos com claras demonstrações de como era o comportamento e rotina dos cristãos do primeiro e segundo século e também da pessoa de Cristo e do impacto que ele causou na vida dos seus seguidores? Confira nesta aula do curso Arqueologia Bíblica do Novo Testamento sobre essas fontes não cristãs que falaram acerca de Cristo e de sua igreja nos primeiros séculos. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 48, Jesus em fontes não cristãs, com André Soares, do curso Arqueologia Bíblica do Novo Testamento, do Cursos Fiel. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Arqueologia do Novo Testamento. É um prazer receber você aqui. E hoje nós vamos estudar Jesus em fontes não cristãs, em muitos casos em fontes anticristãs. A Bíblia não é o único livro que nos revela Jesus Cristo. Nós temos outros escritos antigos, outras fontes antigas que falam a respeito de Jesus. E hoje nós queremos explorar e apresentar algumas dessas fontes antigas que tratam de Jesus. E eu quero destacar, desde já, que nós não faremos isso, mais uma vez, para comprovar a veracidade da Escritura Sagrada, a veracidade da história relatada nos Evangelhos. Nós faremos isso apenas para lançar luz sobre essa história. Vamos lá então. Eu quero começar lendo para vocês um trechinho de um livro que ainda não foi traduzido para o português. O livro se chama Um Pequeno Manual de Arqueologia e da Bíblia. Esse livro foi escrito por dois autores, Joseph Holden e Norman Geisler. Os autores dizem o seguinte: a partir das fontes primitivas não cristãs, podemos reconstruir as características salientes da vida de Cristo. Essas características incluem o seguinte: primeiro, Jesus viveu durante o reinado de Tibério César. Segundo, ele viveu uma vida virtuosa. Terceiro, ele foi um operador de milagres. Quarto, ele tinha um irmão chamado Tiago. Quinto, reivindicava-se que ele era o Messias. Sexto, ele foi crucificado nos dias de Pôncio Pilatos. Sétimo, ele foi crucificado na véspera da Páscoa. Oitavo, escuridão e um terremoto ocorreram quando ele morreu. Nono, seus discípulos criam que ele ressuscitaria dos mortos. Décimo, seus discípulos estavam dispostos a morrer pela sua crença. 11, o cristianismo se espalhou até Roma. 12, os discípulos cristãos negavam os deuses romanos e adoravam Jesus como Deus. Esses 12 tópicos nós podemos aprender e reconstituir não apenas com base no Novo Testamento, mas também com base em escritos antigos, em fontes antigas produzidas por não cristãos, em muitos casos por pessoas que se opunham à fé cristã. Maravilha, gente. Vamos seguindo aqui então. O primeiro caso que eu quero mencionar é de um historiador judeu antigo chamado Flávio Joséfo, que viveu entre 37 e 97 depois de Cristo. Ou seja, ele viveu num período muito próximo de Jesus e viveu ao longo de todo o período apostólico. Esse Joséfo era um fariseu de família sacerdotal. Eu já mencionei para vocês aqui uma guerra que aconteceu no primeiro século. É chamada Guerra Judaica ou Guerra Judaico-Romana. Essa guerra se estendeu de 66 a 73 a.C. Essa guerra consistiu numa rebelião dos judeus contra o Império Romano. Os judeus, então, se aquartelaram em Jerusalém, fecharam as portas da cidade para os romanos, e os romanos, durante alguns anos, promoveram um sítio à cidade de Jerusalém. E Joséfo esteve presente nesse conflito. Joséfo, a princípio, como quase todos os judeus do seu tempo, estavam lutando contra os romanos. Mas com o passar do tempo, ele mudou de lado. Ele virou a casaca. E ele passou a ser um aliado dos romanos. Ele era o porta-voz dos romanos nesse conflito com os judeus. Ele transmitia as orientações dos oficiais romanos para os judeus que estavam aquartelados em Jerusalém.
Ele servia, portanto, como o porta-voz oficial de Tito, que então era o general dos romanos. Tito, posteriormente, seria o imperador do Império Romano, mas nesse momento ele era um grande general. Era ele quem estava comandando as ações militares dos romanos em Jerusalém e na Judéia. Era ele que estava tentando conquistar Jerusalém de volta. E Flávio Josefo servia como um porta-voz de Tito. Depois desse conflito, ele se mudou para Roma. E em Roma, ele foi empregado oficialmente como um historiador. A sua função, então, era escrever história. E a história que ele escreveu foi a história dos judeus, ou a história dos hebreus, como seu livro ficou conhecido. Essa é a sua principal obra, a história dos judeus. No ano de 90, ele escreveu esse livro chamado A História dos Judeus, a Antiguidade dos Judeus. E nessa história, ele menciona Jesus 2 vezes. Esse é o chamado Testimonium Flavianum, ou seja, o testemunho de Flávio Josefo, no caso. É bem possível que esse seu testemunho tenha algumas interpolações, alguns acréscimos que cristãos fizeram posteriormente. Porém, essa citação de Josefo por si só é espetacular, mesmo se os acréscimos fossem desconsiderados. Quero ler para vocês o testemunho de Flávio Josefo. Josefo diz o seguinte: nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio. E agora vem o trecho em vermelho. Esses trechos em vermelho são provavelmente interpolações ou acréscimos que cristãos fizeram nas décadas ou séculos seguintes. Se, todavia, devemos considerá-lo simplesmente como homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em serem instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no 3º dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram seu nome. Essa citação de Flávio Josefo é espetacular, mesmo se nós não levarmos em consideração esses trechos em vermelho, que são possivelmente acréscimos posteriores. Eu vou ler essa citação mais uma vez, desconsiderando os trechos em vermelho. Percebam como ela continua espetacular. Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio. Ele ensinava aos que tinham prazer em serem instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram seu nome. Josefo revela muito a respeito de Jesus. E vejam, Josefo não era cristão. Josefo nunca se converteu à fé cristã. Ele não tinha nenhum interesse em popularizar ou propagar a fé cristã, que não era sua fé. Josefo viveu sempre como um judeu. A religião que ele seguia era o judaísmo. Então ele não tinha o mínimo interesse em popularizar ou propagar a fé cristã pelo mundo. Ele não está escrevendo esse trecho aqui para que as pessoas vejam como Cristo era uma pessoa digna de ser seguida. Ele está escrevendo isso porque de fato foi o que aconteceu. Como um historiador habilidoso, Josefo estava escrevendo a história. Estava relatando um evento importante que aconteceu no 1º século. E essa citação é tão extraordinária que algumas pessoas mais céticas, alguns pesquisadores de linha mais cética, têm proposto que todo esse trecho seria uma interpolação. Todo esse trecho seria um acréscimo cristão posterior, já que Josefo supostamente não falava nada a respeito de Jesus, então algum cristão posterior teria acrescentado esse trecho dentro de um escrito de Flávio Josefo para que Josefo então falasse sobre Jesus.
né? Mas nós temos aqui um grande problema. Além dessa passagem, os únicos dois trechos dos escritos de Joséfo que são disputados são aqueles que fazem menção de João e Tiago, o apóstolo João e Tiago, irmão de Jesus. Os escritos de Joséfo, de forma geral, não são disputados. Os escritos de Joséfo são muito bem atestados. Por isso, o ônus da prova recai sobre quem não aceita a autenticidade desse testemunho de Flávio Joséfo a respeito de Jesus. Todas as cópias que chegaram até nós, dos escritos de Joséfo, as cópias gregas e latinas, todas elas contêm esse trecho. Não existe sequer uma única cópia dos escritos de Joséfo que não contenha esse testemunho. Isso é muito revelador. Como que nós podemos saber que esse trecho foi acrescentado por um cristão posterior se todas as cópias que chegaram até nós têm esse trecho? Então, o ônus da prova recai sobre aquele que questiona a autenticidade e a fidedignidade desse trecho. É muito possível, e na verdade é quase certo, que o próprio Flávio Joséfo tenha escrito esse testemunho a respeito de Jesus. Esse testemunho que revela muito a respeito da vida e do ministério de Jesus e dos primeiros cristãos. Tá? Joséfo não seguia a fé cristã e mesmo assim escreveu a respeito de Jesus. Por quê? Porque ele era um historiador. E o que o historiador faz é escrever história. E essa história de Jesus é uma história muito relevante que aconteceu no primeiro século. Segundo um erudito chamado Michael Licona, a maioria dos eruditos aceita que Joséfo menciona Jesus no Testimonium. Apenas uma pequena parcela de eruditos céticos que não querem aceitar a veracidade desse testemunho de Flávio Joséfo. E o que move esses eruditos que questionam a autenticidade desse trecho de Joséfo provavelmente não é o rigor acadêmico. O que os move, muito possivelmente, né, é uma certa birra que eles têm com a fé cristã. Alguns desses eruditos questionam que tenha havido um personagem chamado Jesus no primeiro século. Esse personagem seria uma invenção de cristãos, né? Então eles não estão dispostos a aceitar a historicidade de Jesus. O grande problema é que, se Flávio Joséfo, no primeiro século, de fato mencionou a história de Jesus e apresentou Jesus como uma personagem histórica e factual, uma personagem que de fato viveu e existiu, então os argumentos dos céticos começam a cair por terra. Eles são errados quanto à historicidade de Jesus. Jesus de fato existiu, de fato viveu na Terra, de fato foi uma personagem que esteve entre nós. E por isso Joséfo o menciona. Outro historiador antigo de muito destaque foi um homem chamado Cornélio Tácito, que viveu entre 56 e 120 depois de Cristo. Ele foi um historiador romano. Esse não era judeu, esse era romano. A sua principal obra, certamente, foi um livro chamado Anais, né? Essa obra foi escrita entre 116 e 117 depois de Cristo, ou seja, no começo do segundo século, um pouco depois da era apostólica. É Tácito que conta para nós aquela famosa história do imperador Nero atendo fogo em Roma e atribuindo esse crime aos cristãos. Essa história foi popularizada a partir dos escritos de Cornélio Tácito. E nesse relato, ele menciona a ressurreição de Jesus. Desde já, eu quero deixar claro que Tácito não era um cristão. Assim como Joséfo, Tácito não tinha nenhum interesse em propagar a fé cristã. Além de não ser cristão, ele era anticristão. Ele odiava os cristãos. Então, de fato, ele não tinha nenhum interesse em apresentar os cristãos de forma louvável. Ele não tinha nenhum interesse em tornar a fé cristã atrativa. E vejam, então, o que esse homem escreveu na sua obra. Portanto, para apagar o rumor, Nero criou bodes expiatórios e submeteu às mais requintadas torturas aqueles que as pessoas comuns chamavam de cristãos. Um grupo odiado por seus crimes abomináveis. Vejam que Tácito já demonstra logo de cara o seu espírito anticristão.
Ele não apenas não era cristão, mas ele se opunha ferrenhamente à fé cristã. Ele tinha muito preconceito com relação aos cristãos. Ele disse que os cristãos praticavam crimes abomináveis. Esses crimes abomináveis, muito possivelmente, diziam respeito ao fato de os cristãos chamarem uns aos outros de irmãos e se casarem entre si. Então algumas pessoas imaginavam que os cristãos praticavam incesto. Como assim você se casou com o seu próprio irmão? Tá? Além disso, os pagãos imaginavam que os cristãos se alimentavam de carne humana, porque os cristãos celebravam a ceia do Senhor, e nessa ceia eles comiam do corpo de Cristo. Então os pagãos imaginavam que literalmente os cristãos se alimentavam de carne humana. Esses eram os crimes dos quais os cristãos eram acusados nos primeiros séculos. Voltando à citação de Tácito. Seu nome vem de Cristo, que durante o reinado de Tibério tinha sido executado pelo procurador Pôncio Pilatos. Suprimida momentaneamente, a superstição mortal surgiu novamente, não apenas na Judéia, a terra que originou esse mal, mas também na cidade de Roma. Vejam que interessante. Tácito diz que Jesus foi morto pelo procurador Pôncio Pilatos nos dias do reinado de Tibério. Ele diz que essa seita, essa superstição mortal, para usar suas palavras, decaiu depois da morte de Jesus, mas depois surgiu vigorosamente, não apenas na Judéia, mas também na própria cidade de Roma. Tácito testemunha que, no início do segundo século, a fé cristã já estava em Roma. Ela era conhecida já na capital do império. Mais uma vez, Tácito não tinha nenhum interesse em divulgar a fé cristã, em fazer propaganda em favor da fé cristã. E Tácito menciona que Jesus viveu durante o reinado de Pôncio Pilatos, morreu nos dias de Pôncio Pilatos, os seus seguidores fizeram a fé cristã, a mensagem cristã chegar a Roma no início do segundo século. Então vejam, com esses dados extra-bíblicos, nós conseguimos reconstruir muito da história que nós encontramos na Bíblia. A história de Jesus não é relatada apenas na palavra de Deus. Ela também é relatada, pelo menos parcialmente, em fontes não cristãs e em fontes anticristãs. Outro exemplo muito interessante vem de outro historiador romano do segundo século, um homem chamado Gaio Suetônio. Ele escreveu nos dias do reinado de Adriano. Adriano reinou de 117 a 138 depois de Cristo. Suetônio escreveu um livro muito conhecido chamado 12 Césares. Nesse livro, ele conta a história dos 12 primeiros imperadores de Roma, de Júlio César a Domiciano. E por 2 vezes ele menciona os cristãos na sua obra. Então quero mostrar para vocês as citações de Gaio Suetônio. Suetônio diz assim: porque os judeus em Roma causaram distúrbios contínuos, instigados por Cresto, ele, Cláudio, os expulsou da cidade. Vejam, Suetônio menciona que os cristãos causaram, ou os judeus na verdade causaram, um certo tumulto em Roma e que eles foram instigados por Cresto. Quem seria esse Cresto mencionado por Suetônio? Provavelmente Cresto seria o nosso Cristo. Mas, como Suetônio não era um cristão, ele ouviu as pessoas falando de Cristo e entendeu Cresto. Então, na sua obra, ele menciona que quem instigou os conflitos em Roma entre os judeus foi esse homem chamado Cresto. De fato, como nós aprendemos em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos chegavam a uma localidade, o que eles faziam geralmente era primeiro procurar a sinagoga local. E nessa sinagoga, eles buscavam convencer os judeus de que Jesus de fato era o Cristo, o Messias prometido. Quando os apóstolos chegaram a Roma, ou quando a mensagem cristã chegou a Roma, houve uma divisão na cidade. Os judeus, de forma geral, não aceitaram que Jesus era o Cristo prometido. E os judeus começaram, de certa forma, a perseguir os cristãos. Eles causaram um motim na cidade. E esse motim culminou na expulsão dos judeus da cidade de Roma. Isso aconteceu em 49 depois de Cristo. Gerhard Habermas, no seu livro O Jesus Histórico,
diz o seguinte: Suetônio se refere à onda de protestos que romperam na grande comunidade judaica de Roma durante o ano de 49 d.C. Como resultado, os judeus foram banidos da cidade. Incidentalmente, essa afirmação tem a interessante corroboração de Atos 18, 2. E eu quero ler com vocês esse texto mencionado por Habermas. Atos 18, versículo 2. A palavra de Deus diz o seguinte. Atos 18, versículo 2. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntam com eles. O que essa citação diz é que, nos dias de Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma. Esse é o exato evento relatado por Suetônio. Segundo Suetônio, Cláudio de fato expulsou os judeus da cidade por conta daquele conflito ocasionado por Cresto, ou seja, Cristo. A segunda referência de Suetônio é, de novo, aos cristãos que foram torturados pelo imperador Nero. Então Suetônio diz o seguinte: depois do grande fogo de Roma, punições foram também infligidas sobre os cristãos, uma seita que professava uma nova e perniciosa crença religiosa. Tá? Mais uma vez, reparem no espírito anticristão de Suetônio. Suetônio não está interessado em nenhum sentido em tornar a fé cristã atrativa. Pelo contrário, ele se esforça deliberadamente para tornar a fé cristã um motivo de chacota, um motivo de desprezo. Então, Suetônio revela aqui que punições foram infligidas sobre os cristãos depois do fogo ateado por Nero na cidade de Roma. Os cristãos acabaram sendo usados como bodes expiatórios pelo imperador romano Nero. Então, mais uma vez, nós temos aqui, no início do segundo século, um historiador não cristão, e mais do que isso, anticristão, falando sobre eventos ligados à história cristã. Suetônio fala sobre Cristo, e Suetônio fala sobre os primeiros seguidores de Jesus que já estavam em Roma. Além disso, nós temos uma carta muito interessante do segundo século. Houve um homem chamado Plínio o Jovem. Esse Plínio era um legado imperial na província da Bitínia, na Ásia Menor, atual Turquia. Esse Plínio escreveu muitas cartas ao longo da vida. E, num bom português, esse Plínio era um cagueta. Ele vivia perseguindo os cristãos. Ele queria que os cristãos morressem, fossem perseguidos. Sempre que ele descobriu um cristão, ele escreveu uma carta para relatar esse cristão. Então, esse Plínio escreveu uma carta muito interessante no ano de 112 d.C. para o imperador Trajano. E nessa carta ele menciona Cristo e os cristãos. Esse Plínio se infiltrou em reuniões cristãs para ver como as coisas funcionavam. Ele queria emitir um relatório oficial a Trajano mostrando que os cristãos eram odiáveis e perversos. Então Plínio escreve o seguinte: os cristãos, tinham o hábito de se encontrar numa certa data fixada, antes que esteja claro, quando cantavam em versos alternados um hino a Cristo como a um Deus. Essa citação tirei daquele livro intitulado O Manual Popular de Arqueologia e da Bíblia, de Joseph Holden e Norman Geisler. Então vejam, o que Plínio revela aqui a respeito da fé cristã no início do segundo século? Ele revela que os cristãos já consideravam Cristo o seu Deus. A divindade de Jesus era afirmada pelos cristãos desde os primórdios da fé cristã. Os cristãos sempre reconheceram, desde cedo, que Cristo era de fato o seu Deus. Plínio revela que os cristãos cantavam um hino a Cristo como se ele fosse um Deus, porque de fato era o Deus dos cristãos, é o Deus de todo o universo. Então Plínio, ao tentar denunciar os cristãos ao imperador Trajano, na verdade, elaborou um documento bastante importante para nós. Um documento que revela muito a respeito da fé dos nossos primeiros irmãos,
dos nossos irmãos mais antigos, dos nossos irmãos que talvez tenham convivido com os apóstolos. Os primeiros cristãos consideravam Jesus o seu Deus. Outro testemunho bem importante vem agora de uma fonte judaica. Há um texto judaico muito conhecido chamado Talmud. O Talmud é um compilado de escritos dos antigos rabinos. Aqui nós temos interpretações da Bíblia hebraica, aqui nós temos algumas histórias que os rabinos contavam para elucidar a história bíblica. Nós temos um texto bastante eclético. E no Talmud babilônico, nós temos um tratado chamado Sanhedrin, ou seja, Sinédrio. Nesse tratado, na seção 43a, nós temos uma menção a Jesus. Quero ler para vocês então o que esse Talmud babilônico diz a respeito de Jesus. Foi ensinado: no dia anterior à Páscoa, eles penduraram Jesus. Um arauto foi diante deles por 40 dias proclamando: ele será apedrejado, porque praticou mágica e seduziu Israel a se desviar. Qualquer que souber algo em seu favor, venha à frente e suplique por ele. Mas nada foi encontrado em seu favor, e eles o penduraram no dia anterior à Páscoa. Nós temos aqui um texto judaico, que provavelmente data do século III ou IV depois de Cristo, mas que inclui tradições muito mais antigas do que esse período. As tradições judaicas aqui remontam, de fato, ao primeiro século. E essa tradição judaica propõe que Jesus foi pendurado no dia anterior à Páscoa, exatamente como a Bíblia revela. Nós temos aqui pessoas que se opunham à fé cristã, escrevendo oficialmente num texto muito importante para o judaísmo que Jesus foi morto, foi pendurado, foi crucificado no dia anterior à Páscoa, exatamente como a palavra de Deus nos revela. Então, se nós levarmos em consideração apenas o que dizem as fontes não cristãs ou anticristãs a respeito de Jesus e das primeiras décadas do Evangelho, nós podemos reconstituir com muita segurança uma boa parte da história do nosso Senhor, do nosso Salvador. Tudo com base em fontes não cristãs. Não apenas a Bíblia fala sobre Jesus, não apenas o Novo Testamento fala sobre Jesus, nós temos também fontes antigas que revelam quem é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Essa então foi a nossa terceira aula do nosso curso de Arqueologia do Novo Testamento. Deus abençoe. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!